Iniciando mais um podcast da SIC em Movimento, e hoje representado pelo Núcleo da Mulher Empresária. Sou Silvana, a coordenadora do Núcleo da Mulher e também diretora da SIC. E hoje vamos trazer um assunto muito bacana, que é sobre inovação. Inovação é criar algo diferente ou fazer algo melhor ainda. Então, trouxe 3 mulheres do núcleo aqui, nucleadas, para a gente falar um pouco do que elas vivenciam de inovação na empresa delas. Muito prazer, Juliana, obrigada pelo convite, né? A Juliana da Placim. Obrigada a você, Silvana, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A Rúbia, da Humanifarma. Obrigada, Rúbia. Obrigada, Silvana. É sempre um prazer estar compartilhando informações, né? E trazendo um pouco de novidades. E a Joselane da Remax. Remax, acertei. Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês para trocar conhecimentos. A gente trouxe sempre, né, em todas as nossas edições, assuntos bem relevantes para o dia a dia da empresária, do empresário, né, que a gente traga sempre ideias boas, né, que ele leve para a sua empresa. E hoje a gente resolveu trazer esse assunto sobre inovação. Nós assistimos lá 2 dias da Expo Mais, né, as duas aqui estavam comigo lá. Sim. E foi falado muito sobre a inovação, né? Claro, dentro do contexto hoje, né? Do IA, né? Que está Tão em alta? tão em alta, né? Que a gente tem que realmente considerar isso, porque isso vai ser um ganho em muitos setores da empresa, né? Sim, com certeza. Mas falar de inovação também é falar de coisas simples que a gente tem que fazer. Coisas básicas, né? E lá na sua empresa, Juliana, o que vocês fazem de diferente lá que você considera ser uma inovação? Bem o que tu trouxe, Sil. A inovação não é só alta tecnologia, né? Tecnologia de ponta, coisas inovadoras, futuristas. Inovação, muitas vezes, é uma mudança de processo, pode ser um produto diferente. Por exemplo, um dos nossos processos, lá na empresa, a rotomoldagem, a gente cria, né, produtos segundo a necessidade do cliente. A inovação é atender a necessidade do cliente. Trazendo o exemplo como tu pediu, a gente tem um cliente do agronegócio em que ele tinha uma peça no produto dele, metálica, ela fica no alto, né, mais de 2 metros de altura. Ela era pesada, de difícil instalação, muitas vezes acabava machucando o operador na hora de fazer a instalação da peça, além dela ter um alto valor, né? Sim. E aí, em parceria com o cliente, a gente desenvolveu em plástico, de alta durabilidade, com uma resistência, né, muito boa, um design que atendesse 100% à necessidade do cliente, fácil de instalar, leve e mais barata, com um custo, né, mais atrativo, digamos assim. Então, é trazer essa solução para o cliente, né? Toda empresa ela precisa estar inovando no sentido de buscar uma solução mais fácil, mais rentável, né, para o seu negócio. Esse é um dos exemplos do que a gente faz no nosso dia a dia. Sim. E a inovação é justamente isso, é você conseguir se manter no mercado. Porque se você não inovar, Está se reinventando, Se né? reinventando, O tempo todo é isso dentro aí. do seu segmento, dentro do seu nicho, buscando alternativas diferentes, né? E às vezes a gente acha que é uma coisa muito extraordinária fazer uma inovação, né? E às vezes não, é uma Não. coisa mínima no processo, que tu já diminui tempo no processo, já melhora o resultado, já melhora a entrega para o cliente, né? Então não é... É só mudar um pouquinho a rota, muitas vezes, né? Exatamente. Com Do que certeza, já fazer está ajustes, sendo né? feito, né? Exatamente. E a Rúbia, eu sei que a Rúbia veio agora de uma feira em São Paulo, ela está Sim. sempre super atualizada. Bom, Silvana, nós somos uma farmácia de manipulação. A gente Sim. trabalha com tratamentos individualizados, né? Tratamentos personalizados. Então, a inovação para a gente é sempre estar em busca de novos conhecimentos, novas alternativas, no sentido aí de criar soluções diferentes e eficazes para um melhor tratamento, para um melhor resultado do tratamento dos nossos clientes, né? Então, a gente está trazendo alternativas diferenciadas para o prescritor, para o médico, para o nutricionista, para o terapeuta,
para estar ajustando os tratamentos dos pacientes no sentido de ter o melhor resultado mesmo. Então, tipo, trazendo alguns exemplos, né, para o meu segmento, desde a busca de ativos diferenciados. Hoje nós temos o mesmo ativo com diferentes absorção no organismo, então a gente está procurando sempre ir em busca desse conhecimento para ter a melhor alternativa, um ativo que vá absorver melhor, que vai ter uma melhor biodisponibilidade, que a gente fala, né? Nos termos farmacêuticos, e, consequentemente, ter uma melhor resposta desse tratamento. Então, isso no setor de compras é uma inovação na busca desse conhecimento. No nosso atendimento, a gente também está sempre buscando ferramentas inovadoras de atendimento para atender mais rápido, porém de uma forma individualizada, de uma forma personalizada e humanizada, para o cliente se sentir realmente que ele é único. Esse é o nosso conceito, né? E na parte de laboratório, nós trabalhamos com produção, nós trabalhamos com saúde. Então, a gente está sempre em busca também de novos equipamentos mais sensíveis, que possam ter a segurança que a gente precisa na manipulação para entregar um produto, um serviço de qualidade e seguro, né? Então, são 3 exemplos aí em 3 áreas diferentes da manipulação que a gente utiliza essa inovação, busca sempre essa inovação. E eu acho que muda muito, né, Rúbia? Cada feira que tu vai, tem... No setor farmacêutico, assim, ó, tu piscou o olho, tá surgindo algo diferente. Então, como vocês falaram, né, assim, hoje existem, né, as feiras que a gente vai muito, busca, porque estar lá é diferente, principalmente eu que participo muito da parte do desenvolvimento das composições na farmácia, né? Então, tu tá lá em contato pessoalmente é diferente, né? Tu tá tanto na parte de tecnologia quanto dos insumos, de serviços, mas também hoje a própria tecnologia, a própria inovação nos dá essa flexibilidade de surgir algo novo no fornecedor. A gente está fazendo uma reunião online onde é tudo mais rápido, então eu não preciso me deslocar a São Paulo ou em outro, né, outro centro maior. Hoje tá tudo na mão, né? Tá tudo na nossa mão, então é muito mais fácil obter esse conhecimento e trazer muito mais rapidamente essa solução para os nossos clientes. Até porque ele já tá com o celular na mão, já tá sabendo o que tá acontecendo. Exatamente. Ele já chega te perguntando, tu conhece esse ativo, tu já estás usando, né? Eu acho que principalmente emagrecimento. Com certeza, todos os nichos. Hoje a gente percebe uma diferença muito grande, assim, de alguns anos atrás. Eu estou no mercado há quase 30 anos e hoje o próprio paciente, eu tenho esse feedback dos próprios prescritores também, dos profissionais de saúde, que eles já chegam, olha, eu tenho isso, aquilo, eu já pesquisei, sabe? Então, o paciente ele está muito mais informado sobre a sua saúde, sobre o que ele pode ter, e ele já vem até com algumas questões para o próprio prescritor. Então, a gente tem que estar sempre na frente, tem que estar atualizado para poder responder, né, de forma que realmente a gente tenha alguma solução mais assertiva, né? E as pessoas são cada vez mais preocupadas, graças a Deus, hoje com a saúde e o bem-estar, né? Com certeza, é uma busca pela prevenção. Isso aumentou ainda mais, a gente percebe, após a pandemia. Teve uma virada de chave onde os pacientes, né, estão buscando muito a prevenção. Então, não deixam adoecer para depois buscar uma alternativa. Então, eles estão se preocupando mais com a saúde no sentido da alimentação, da atividade física, da suplementação para complementar, né, essa nutrição através do alimento. É isso aí. E lá, vendendo imóveis, me conta. Ela falou assim, não, lá a gente faz inovação. É que a Remax, nós somos uma franquia imobiliária. Tá há 53 anos no mercado, começou nos Estados Unidos. Ela está em Santa Catarina há 16 anos e há 5 anos estamos em Criciúma. O que acontece? A Remax, ela veio para inovar o mercado imobiliário, para treinar os corretores.
né? Então, ela é focada em desenvolvimento de carreira de corretores. Olha, Automaticamente, ela vende imóveis. Então, a gente tem processos. E aí, a inovação é o quê, né? A gente segue um processo e aí cada corretor tem o seu toque, né? Eu vou para uma linha mais divertida, o outro é mais tranquilo, é mais formal, né? Sim. Então, cada indivíduo associado à marca desenvolve uma carreira diferente, né? Mas com o processo. E aí o processo leva à venda do imóvel. Como tu falou, as pessoas hoje, elas estão mais informadas. Então, não adianta tu querer impor alguma coisa para o cliente que ele não vai, que ele não... tem que ele ser não- verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Exatamente. Então, a gente segue um processo e a gente, o foco é terceiros, né? Então, se às vezes a pessoa está com um apartamento, uma casa para vender há mais de 2 anos, a gente faz todo um trabalho de marketing em cima dessa casa e o resultado final é sempre muito bom. Olha só que Até interessante. porque, né, Sim. você não vai oferecer algo por oferecer. Não. Isso a gente tem muito lá na farmácia Isso. também, né? A gente tem que escutar as necessidades do cliente, eu acho que em qualquer setor, Aham. né? Exatamente o que ele está buscando e aí sim oferecer a melhor alternativa. Exatamente. No nosso caso, né, a gente não quer tratar ele só uma vez. Né? Exatamente. Nós buscamos fidelizar esse cliente. Então, a gente precisa dar o que realmente ele está precisando. E a gente só consegue isso através de uma escutativa, né? Exatamente, porque o que acontece? Às vezes tu quer... Quando eu sempre coloco... quando tu vai comprar um imóvel, não é a mesma coisa que uma roupa. Sim. Então, a pessoa vai visitar o imóvel, ela tem que se imaginar. Então, desde as fotos, a gente já se preocupa com isso. Então, é diferente, né? Então, não é só eu chegar lá e tirar as fotos. Ai, as fotos são bem lindas. Chega lá, Exatamente. Só que quando a assim, gente vai reservar hotel, às vezes não é Sim, assim, sim, gente? Propaganda enganosa. Mexe com o desejo. exatamente, mas eu É. preciso levar a pessoa ao imóvel. Então, eu tenho que Sim. descaracterizar o imóvel, porque na tua casa tem porta-retrato, na tua casa tem as tuas Ah, coisas. quando a pessoa já ainda as- está morando, é mais complicado, Exatamente, né? as tuas coisas. Então, a gente vai lá tirar a foto e a gente vai descaracterizar um pouco, para a pessoa que estiver olhando a foto, ela se imaginar no imóvel. Assim, tu consegue ter melhor sensibilidade do cliente, né? E ter uma visita mais assertiva. Então, a gente trabalha com qualidade, não quantidade. Então, não vou levar 10 pessoas lá na tua casa para... Primeiro filtro, a gente filtra antes, para depois levar realmente que vai... que a pessoa vai se sentir bem, que a pessoa realmente está apta para comprar, né? Então, tem todo um processo de venda, né? Quando tá morando é mais delicado, né? Sim, Com exatamente. certeza. Privacidade, acaba, Sim. acaba se incomodando, daqui a pouco ela não quer vender mais. Sim. De tanta Exatamente. visita, Eu né? tenho- As visitas. Por isso porque que tem acaba... que fazer Tem- uma seleção. É como Exatamente. se fosse um funil, Exatamente. né? Onde você vai... Eu tenho uma cliente que ela estava há 2 anos, a casa dela estava para vender e acabou não vendendo, e a gente começou a trabalhar o imóvel dela no início, em abril ali. E aí a gente vendeu agora. E ela assim, olha, se tu não vendesse, eu não ia vender mais, eu ia desistir, porque ela estava tão cansada de tanta gente indo na casa, indo Um na casa, desgaste, indo na né? casa. Imagina. E a gente fez Imagina, 2 anos, né? 2 Muito anos, é tempo. muito Uma tempo. invasão de privacidade, né? Exatamente. Aí a gente trabalhou imóvel 5 meses, a gente conseguiu vender, né? E aí, assim, a gente teve 4 visitas só, entende? Então, não teve muita gente. E aí, a gente direciona o atendimento, né? E ela falava só comigo, então não precisava ela falar com muita gente. E aí, a gente vai só direcionando. Então, é um processo bem bacana. E falando de processo, eu sei que a Julie, né, ela contou uma história muito legal no núcleo, quando a gente estava falando sobre essa coisa da Saúde emocional. saúde emocional, que é outro tema muito importante hoje, né? Que vocês fizeram algo bem diferente na empresa de vocês. Queria que tu falasse um pouquinho eu pra acho que gente. também tá bem vinculado com a questão da inovação, porque a Também. inovação, ela não acontece sem pessoas, né? Então, para a inovação acontecer dentro de uma empresa, a gente precisa ter um bem-estar, a gente precisa ter profissionais felizes trabalhando, né? E hoje a gente fala muito, né, em felicidade corporativa, né, em felicidade no trabalho. Não é uma utopia,
né, é algo que funciona, é algo que dá resultado, que é cientificamente comprovado. E a gente tem que se preocupar muito com A gente isso. precisa se preocupar, né? Porque o profissional satisfeito, feliz, ele está mais engajado, ele vende mais, ele atende melhor, ele vende a empresa, a imagem da empresa, né? E hoje em dia está cada vez mais corrido o dia a dia, né? A gente não aceita mais uma, como a gente diz, uma empresa tóxica, né? Um líder tóxico ou algo nesse sentido. Então, a gente precisa buscar esse bem-estar. E as pessoas muitas vezes não conversam a respeito disso, né? Com o líder ou com a gestão da empresa, ou muitas vezes a reclamação dele é do próprio líder, né? Grande maioria da... E fica com receio, às vezes, de falar. Fica, né? ficar com Por receio ser uma de falar, retaliação ou algo nesse sentido, né? Aham. Tem estudos que mostram que os profissionais não pedem demissão da empresa, eles pedem demissão do seu líder. Então, a liderança tem um impacto muito grande, né, na Sim. vida do profissional. Para Total. ter uma ideia, o líder ele tem mais impacto emocional na vida, assim, né, de estresse, de gerador de estresse, de angústia, de ansiedade, né, ele atua mais, né, emocionalmente do que um parceiro. Então, se ele está bem no trabalho, o resto flui. Então, a importância da gente olhar para isso dentro da empresa. E aí, a gente implantou um canal de ética. Então, é um software, é uma ferramenta que ela está disponível para todos os profissionais da empresa. Eles conseguem acessar pelo celular, pelo computador. A gente tem o QR Code já de acesso disponível na fábrica toda. E se ele quiser fazer alguma crítica, uma denúncia ou algo nesse sentido, ele consegue, tendo a garantia de não ser identificado. Então, essa empresa, essa plataforma, a gente assina, né, toda a documentação aceitando o regramento que a gente não vai ter acesso a nada que possa identificar aquele profissional, né? Isso fica com a empresa, então a gente tem a questão a ser denunciada e uma coisa muito legal, a gente consegue responder para esse profissional, porque não é porque ele fez uma denúncia que, né, aquilo vai se resolver ou que, de repente, ele vai ficar sabendo da tratativa que foi dada, né? Teve uma denúncia, eu vou responder, olha, estamos apurando, né? Vamos fazer Tem que ter um uma levantamento. resposta, senão ele vai se Exato. desanimar, também vai achar que E isso a não gente vai... também não pode dar uma resposta para a empresa inteira de uma Sim. situação pontual, né? Eu não posso estar expondo, né? E aí a gente consegue, de uma forma ética, né? Pontual, tá atendendo e tá dando esse amparo, tá dando essa escuta ativa, porque muitas vezes as pessoas querem só falar, Sim. né? Mas o receio, vai me marcar, ou vai achar que eu, né, não tô me engajando, ou que eu tô falando mal do fulano, do Beltrano, isso tudo cai por terra, né? Pelo olhar, né, de poder falar, de poder ser ouvido sem a exposição. Essa questão da liderança até foi algo que foi abordado, né, nesses 2 dias ali do Bastante, né? evento. Da Expo Mais, né? Então, você quer começar, né, vai começar a desenvolver, comece pelo líder, né? Sim. Que ele vai conseguir daí gerir melhor as situações que aparecerem, né? Então, é algo que A equipe bem... é muito reflexo do líder. Exatamente. E falou, e o tema foi justamente O equilíbrio, né? equilíbrio, Com não, performance. performance com com equilíbrio, né? Foi esse que foi o tema. Sim. E é bem isso, é o resultado, é a performance, mas com equilíbrio, né? Com saúde mental, com né? saúde mental. Né? Que é a preocupação hoje muito forte nas empresas, né? A saúde mental das pessoas. Com certeza. Que as pessoas... É que tu tem que trabalhar a inteligência emocional, né? Isso é muito... Porque o cérebro humano, a mentalidade, a gente consegue acabar com a vida da gente e Potencializar. potencializar com o poder do pensamento, né? É. Porque assim, se eu digo que... Eu tenho até sair de um cliente agora, a mulher disse que vai morrer.
Aí o outro já vai dizer assim, não, tu vai vender o meu imóvel, entende? Então, assim, a gente lida com muitas pessoas, desde as mais negativas até as mais, mais pra frente, enfim, né? Uhum. E aí a gente tem que saber lidar. E aí eu sempre falo, né? O poder do pensamento, né? Porque, assim, a gente vai falar que tá doente, aí a gente vai ficar doente mesmo. Até saiu um estudo também sobre isso, sobre o poder do pensamento, como tu consegue... Até li esses dias o rapaz falando, ele tava ele caiu num frigorífico lá, e aí acabou que passou um tempo, ele disse assim, tá muito gelado, e foi ver no outro dia, tava 13 graus. Ele morreu de hipotermia, e Nossa. na verdade, ele morreu por causa dele, né? Porque ele disse que tava muito frio, muito frio, muito frio, e não tava 13 graus. Ele ia conseguir passar a noite, porque ele sofreu um acidente na perna, ficou trancado, e aí tava sozinho no local, e aí precisou Ficou esperar. apavorado, ele Ele não se teve... apavorou tanto que ele não tinha como sair dali. E aí ele assim, Nossa. e como era um frigorífico, ele estava numa câmara, e aí o que aconteceu? Ele ficou na cabeça dele, ele pensou que ele estava com frio, estava com muito frio, morreu de hipotermia. Mas viram no outro dia que estava o tempo todo a 13 graus, então ele não ia morrer. Não, Né? 13 graus não 13 tinha... graus não ia então. dar hipotermia nele, mas o Uhum. poder da mente, né? Então Sim. é complicado, tem que trabalhar muito esse emocional, essa inteligência emocional e o líder, ele tem que passar muito isso para a equipe dele, né? Porque se ele disser que se começar por ele dizer que não vai dar certo, aí Não já flui nada, Não, né? não Não tem, flui. não tem como. E é bem importante que as pessoas, todas elas são diferentes, têm um Sim. perfil diferente. Então, cada uma, você fala a mesma coisa, mas elas recebem de forma diferente. Às vezes, o que é uma brincadeira para uma pessoa, a outra já leva muito a sério e acaba Exatamente. se magoando, né? Sim. Então, é uma linha ali bem sensível, né? É uma linha Que- bem tênue. É, São exatamente. que o ser humano é a pessoa, é o mais difícil de lidar, né? Porque, tipo, tu consegue fazer qualquer coisa de processo, mas quem vai fazer é a São pessoa. as pessoas. Então, é assim, e a inovação, de repente tu tem uma ideia de inovação. Se o teu líder Não cumpre a ideia. Não comprar a adiantou nada. ideia, não adiantou nada. Não. Porque Exatamente. A inovação tem que ser colocada em prática. É. Senão ela não é uma inovação, né? Por E isso algo- que para ter a inovação, a gente precisa ter pessoas engajadas, Pra... né? O engajamento do time é Uhum. fundamental Sim. para poder Porque- acontecer qualquer inovação. Porque a mudança, às vezes, as pessoas ficam acomodadas com a mudança. Aham. Elas, é melhor estar, né, desse jeitinho, tá Sim, bom assim, vou Fica ficar mais assim, confortável, né? né? E o óbvio precisa ser dito, né? Também. Porque às vezes tu diz assim, Várias até vezes. deram um né? exemplo lá, sim, deram um exemplo lá na imobiliária na segunda-feira, que o líder mandou fazer botas, desenhou e mandou fazer uma produção inteira de botas. Só que, aí ele mandou pro encarregado ali fazer e fez. E aí apareceu, acho que mais de 1.000 botas feitas de borracha com 2 pontos, assim, Dois furadas. furos. 2 furos. E aí ele foi ver o projeto, tava aquele furador, sabe? Então, assim, no papel tava o furador. Então, no desenho saiu o furo do furador no papel. E aí a pessoa não viu. E aí ele olhou aquilo, ele disse, não, mas você que mandou eu fazer. Então, ele só pegou e fez o que tava no papel. Tava. E aí, o poder tipo, de tu olhar e ver realmente o que é pra fazer. A É, pessoa será interpretar, né, será que diferente. realmente tinha esses 2 buracos aqui, E né? A voltar pessoa aqui, nem... ó. É que pra tem- fazer esses foi- 2 foi buracos... no automático, inovação- né? Não. Que Não. inovação boa, né? Mas é que as pessoas pensam diferente. Exatamente. Né? É. Tem personalidade diferente, tem formas de entendimento diferente. Sim. Então, tem aquelas que são mais imaginativas, que são mais subjetivas, e tem aquelas Outras que mais são visuais, outra mais... exatamente, ou todos- extremamente racionais, Uhum. né? O que é falado é o que é feito, não fica nada nas entrelinhas. Sim. Então, o óbvio tem que ser dito, né? A gente precisa tomar muito cuidado e a gente precisa falar
O que Sim. para a gente é óbvio, para o outro não é. E é algo que a gente tenta estimular muito lá na farmácia em relação à inovação, como a gente já comentou aqui no início, né? Às vezes pequenas mudanças causam um impacto bem significativo. Sim, coisas bem... detalhes Isso, pequenos. detalhes pequenos. Então, a gente sempre tenta estimular os funcionários, porque nada melhor quem está no setor e conhece, né, bem o processo, às vezes eles chegam com ideias que às vezes parece banais, eu não vou falar porque é uma ideia pequena, isso não vai ter nenhuma... Mas não, às vezes de uma pequena mudança, um pequeno ajuste, a gente já consegue um resultado bem A significativo. gente teve exemplo disso lá na fábrica. A mudança, né, de posição dos equipamentos, né, na unidade de rotomoldagem, eles estavam perdendo muito tempo de tirar a peça da máquina, levar para um setor para fazer uma parte do acabamento e fazer a finalização no outro e a expedição lá na frente. Só o fato de mudar o layout da fábrica já fluiu melhor o trabalho, né? Já ganhamos tempo e eles qualidade no trabalho, porque acaba caminhando menos, acaba se deslocando menos a peça. Né? É uma coisa pequena. Sim. E só quem vai saber é quem está ali no dia a dia. No E dia a gente dia. tem que ter tempo para enxergar isso. Exatamente. E muitas vezes buscar, que a Rúbia falou no começo, uma coisa bem importante é ouvir o cliente. Claro, ouvir, no teu caso, né, o funcionário, porque é uma coisa de processos, né, Sim. da fábrica. Mas para inovar também é ouvir o cliente. O que ele está esperando, o que o mundo está oferecendo e para buscando, não né? parar no tempo, O né? cliente tem Exatamente. que ser o centro, né? O cliente é o foco principal e às vezes não é nem a inovação, pode ser o atendimento, né? Por exemplo, a gente tem um cliente nosso num laticínio que hoje um dos nossos diferenciais é o pós-venda. A gente está acompanhando e está junto com os clientes, né? E aí ele veio reclamar que o nosso copo não estava encaixando na envasadora de requeijão, que não estava rodando na máquina. Aí fomos lá, chamamos o setor de qualidade, aí vimos tudo. Não, mas tá dentro da especificação técnica, é isso, a espessura, tá tudo certinho. Não, mas não tá e não tá rodando. Saiu um técnico nosso daqui, junto com o gerente comercial, e eles foram até a empresa, lá no interior de Minas, para ver o que estava acontecendo. E aí a gente viu que o problema não estava no copo. O problema estava na máquina de envase dele, que tinha sido feita uma manutenção e o gancho tinha ficado um pouco mais apertado. Nosso técnico foi lá, ajustou Imagina se não tivesse do lado, teria que fazer tudo novamente o teu Exatamente. produto. e fluiu Repor, a né, o produto produção. dele. Mas tem Olha que ser uma só. coisa rápida, né? Porque a gente trabalha com questão perecível, né? O requeijão, se não envasar, Sim. azeda, né? O Nossa. leite estraga, não tem o que Sim. fazer. Tem que ser ágil e a gente tem que ser presente. Não é assim, a gente poderia ter dito, não é problema nosso, né? O problema está no equipamento de Você vocês. quer cliente para toda a Não. vida, não só para uma compra. Exatamente. Para várias compras, exatamente. né? Aí é que está o diferencial, né? A inovação no atendimento. Tu vai lá e tu resolve o problema do cliente. Ele está no Sim. foco, ele é o centro, né? E se fala muito do encantamento do cliente hoje, né? Em todos os processos. A gente que Sim. tem, né? Que eu tenho loja, né? Vocês, todo mundo aqui tem cliente, né? Mas Com certeza. são atendimentos diferentes, né? E no nosso nicho, eu que trabalho muito na parte de desenvolvimento, né? Às vezes, numa conversa, tu ouvindo alguma necessidade, surge um insight, né? Então, isso é uma demanda que a gente não tinha enxergado ainda numa conversa informal. E a gente desenvolve um produto e leva uma alternativa diferenciada para o médico, uma forma farmacêutica que a pessoa possa aderir de uma maneira mais fácil ao tratamento, incluir melhor na sua rotina e, consequentemente, ela vai ter uma constância naquele tratamento e um resultado melhor. Então, às vezes, ideias surgem, a inovação surge de coisas pequenas até de conversas informais, né? Geralmente é assim, né? Geralmente é assim. Geralmente é no cafezinho que saem as melhores ideias, né? Porque ali tu tá trocando. Igual a gente fala, vamos conversar com... a gente marca café com corretores, né?
Por quê? Porque às vezes ele tem um negócio que eu tenho cliente. E Ah, aí a sim, gente é não verdade. tem como saber, né? Porque eu tô num processo, ele tá em outro processo, que a gente trabalha individual, mas a gente se reúne para trocar as informações. Vamos tomar um café. Ah, qual é o cliente lá que tu precisa? Qual é o apartamento, a casa que tu precisa? Ah, eu tenho um cliente que tá precisando disso. E aí, ali é que surgem os bons negócios, porque às vezes tu não, tipo, tu anuncia, mas o corretor, ele não tem tempo para ficar toda hora procurando. Ele tá na rua. Se tu não tá na rua, não vende, né? E ali ele está Sim. mais relaxado também. Exatamente. É uma conversa mais leve, não é Sim. uma formalidade de uma reunião, Exatamente. né? Que a pessoa já chega mais tensa, né? É. Já flui mais leve. Outra questão é, às vezes, dentro da mesma empresa, mas setores diferentes, enxergando de uma forma diferenciada aquele outro ambiente. Então, às vezes, surgem soluções porque a pessoa está fora da caixa, Sim. né? Aham, Então, ela pensa diferente e cria uma alternativa diferenciada que quem está ali, às vezes, no processo não consegue enxergar. Então, também surgem inovações nesse sentido dentro da própria empresa, mas de um setor para o outro, uma melhoria, né? E que pode agregar também. Porque geralmente quem tá muito ali no problema não consegue sair. Eu preciso resolver, mas aí não sai, né? E não. aí vem uma pessoa dar só fala um Olha ai. de fora, não. né? Não, Questão. tem uma história, né? Bem comentada nos meios de treinamento, de palestras, enfim. Se eu não me engano, não lembro agora se era Colgate, enfim, era uma marca de pasta de dente, creme dental. E eles estavam discutindo, uma mesa de executivos, como aumentar as vendas, né? E não denunciando idade, né? Mas antigamente era de metal a o creme dental, Sim. e a gente furava que nem Sim. pomada, né? Eu sou bem mais velha que tu, viu? E aí eles discutindo como melhorar as vendas, como aumentar, e a senhora que estava servindo o cafezinho na copa disse assim, por que vocês não abrem mais a boca do tubo? Aí eles ficaram se olhando, eu disse, como assim? Não, porque a gente faz um furo pequenininho lá em casa para economizar pasta. Se o furo vier maior, A gente vai usar mais. vai usar mais? Sim. Vai gastar mais rápido. Vai gastar mais desperdiçar, rápido, olha. vai precisar comprar mais. Então, é uma visão de um outro setor, Sim. né? De uma pessoa que estava vendo isso na Sim. prática. Né? Tanto Olha que só. hoje, se a gente for parar para observar nas prateleiras de supermercados, cremes dentais estão cada vez com a boca maior, né? Até a gente falou no outro podcast sobre comunicação, né? Importância. Então, olha como é importante essa conexão, essa comunicação entre os setores, né? Sim. Como vocês falaram, então, assim, uma reunião, né? Ou, sei lá, quinzenal ou mensal para alinhamento. alinhamento. E você tem ideia do setor, desse setor? Você tem ideia para esse setor? E botar todo mundo num bate-papo, acho que isso aí é... Não, é fantástico. É primordial, assim, né? Porque também, no nosso caso, um setor depende do outro, né? A gente atende o cliente. É uma linha de produção, né, Rubiano? Exatamente. Depois passa pelo processo de inclusão, depois tem o farmacêutico conferindo, depois vai para a produção. Então, é um processo, né? Sim. A vendedora, ela vai atender o cliente o tempo inteiro, só ela, né? Só ela. Só ela está... Lá não, lá o teu processo de fabricar tudo são várias mãos que Passa passam. por né? várias mãos, tanto na entrada quanto na saída. E até o final, a gente atende o Brasil inteiro. Sim. Então, tem que ter uma logística diferenciada, né? Então, tem vários setores trabalhando para um mesmo objetivo, né? Então, isso tem que estar em harmonia, tem que estar em equilíbrio, porque se uma parte não encaixa, não faz como tem que fazer, vai repercutir lá no final, né? Sim. O processo Atrasa, fabril, ele né? tem muito isso. Sim. Né? É uma engrenagem. Sim. Então, cada setor, um setor depende do outro para, no final, ter a satisfação do cliente. Uhum. Né? Somos- E ver o produto final. Somos pessoas dependendo de pessoas, né? E é isso. Não, né? é interessante que a Engrenagem. gente tem uma indústria, né? A gente tem aqui uma farmácia que não deixa de ser uma indústria também, que você sim, tem que... Mas você atende diretamente ali, né? O E cliente, a nossa né? diferença é que a gente não faz um produto
padronizado. Sim, Cada individual. fórmula é uma fórmula diferente, com uma Uhum. composição diferente, com uma forma farmacêutica diferente, O então processo é mais minucioso ainda. é mais É. complexo, porque são várias variáveis, né, Sim. no mesmo processo. Então, tu não segue um padrão, assim, claro, um padrão específico para cada demanda, mas são várias, né? Uhum. Cada fórmula é diferenciada. É porque numa indústria, tu vai produzir a xícara, tu tem o processo, né? De Exatamente. moldagem, enfim, até o processo final. Então, é muito é a mesma coisa, né? Isso. Ali já não. Tu tens o processo só porque não é a mesma coisa. Então, não Cada tem rotina. fórmula é É diferenciada. cada fórmula Não fabrica diferente. só o ômega 3. Não. Né? Pensa. E para cada pessoa, o ômega 3 é diferente, que tem vários, né, diferente. Rubia? Aham. Já sei. Tô precisando de uns 4, 5 aí, tudo junto. Dá pra Então, fazer? Vamos. Ômega 3 Umas Nem vitamina sei B. se existe tudo isso, eu tô chutando. pros cabelos, mais 5 É. E a Rose, ela trabalha com... O estoque dela são imóveis, né? são imóveis. Eu É. preciso ter imóveis para eu poder oferecer para o cliente. Quando eu não vendo, porque eu não tenho o imóvel que ele quer, né? Sim. Querendo ou não, é. Às vezes um cliente vem com uma demanda e eu não tenho. Aí, não tenho, eu vou buscar. Mas, como tem muita gente no mercado, a outra pessoa vai oferecer e vai Sim. vender. Mas tudo certo, Sim. tá todo mundo tá aí, né? Eu só vou complementar aqui a questão da inovação, que já está partindo para o nosso próxima etapa aqui do nosso podcast. Que passa rápido, né, meninas? Passa rápido. Que acho assim, inovar também, que eu sempre friso muito, é a renovação do ambiente. Estou falando de um projeto, do ser um ambiente agradável, Uhum. de você não ficar parado no tempo, Sim. né? A Rubia fez uma reforma enorme na farmácia dela, ficou, né, mais moderno. Eu já reformei 6 vezes a minha empresa. Então, isso também é inovar, porque você parar no tempo, você acaba afastando também o cliente, né? Ah, não, você fica para trás. Se você não continuar crescendo, se você parar, você já ficou para trás. E é em todos os sentidos, E não é em é? É em todos os todos os sentidos. sentidos, né? Né? Desde a A gente- estrutura até o Exato. pessoal, né? A gente vê Esse ali. processo. Desde a parte dos colaboradores, né, dos nossos clientes internos, que tem que estar num ambiente onde eles se sintam bem, até o próprio cliente, de fato, no caso, nós que somos uma farmácia. Então, a gente teve muito feedback, assim, ó, nossa, que legal, um ambiente claro, onde a pessoa gosta de sentar, Moderno, moderno, atualizado, atualizado, né? onde Sim. se sinta bem. Gosto de ficar. Então, é uma aconchegante, junção então... de coisas, né? Falando ainda de processos de ambiente, mas as próprias embalagens, o rótulo, tudo conta. A semana isso passada aí. mesmo eu tive uma reunião com um médico e ele disse, Rúbia, nossa, isso conta muito. A apresentação do visual, a produto, sim. apresentação, o rótulo de vocês, a organização, a embalagem, a pessoa já faz a primeira impressão conta demais, né? Sim. E então é todo um cuidado que tem que ter. Sim. Na loja, por exemplo, a gente trabalha muito VM, né? Que é colocar uma família toda junto, as cores combinando, aí ela vai colocar lá um chinelo, uma calcinha, pijama, tudo combinando para gerar o quê? O desejo. Ai, que lindo. Quando passa assim, quando tem oncinha, né, Rubia? Aí tu já, Então, já gosta. tons né? terrosos, tem que passar Terrosos, assim, ó. a Rubia já passa assim. Tem que passar assim. Aí já porque usa senão- aquela estratégia de venda, né? Isso é. Olha só a coleção Eu já nova. boto na vitrine lateral, porque eu sei que ela vai ver. Vai passar. Ai, tá muito legal o papo, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, sobre o que a empresa de vocês oferece, né? Pode começar por ti, Júlia. Posso? Bom, eu sou a Juliana, da Placim. Né? A Placim é uma indústria de plásticos que atua com injeção de plástico e rotomoldagem. Na parte de injeção de plástico, a gente tem um foco bem grande nos laticínios, então embalagens para requeijão, copo, tampa, pote, né? A gente faz inclusive a rotulagem dos copos, a gente entrega para o cliente prontinho, só para o invase Que do bacana. requeijão. Atendemos o Brasil inteiro, né? Então temos uma gama de de clientes bem bacana. E na rotomoldagem a gente trabalha com um foco mais diversificado. Aí na rotomoldagem a gente atende o agronegócio,
A gente atende a área de pet shop, né? Os produtos pet, então Bem banheira para diversificado. pet shop, Legal. para banho, Uhum. bancada para tosa, caixa de internação. Então tem uma gama bem bacana. Fora, né, tanque de combustível, tanque de óleo. Olha, vamos E fazer uma visita técnica lá, hein? vamos. Fiquei curiosa. É uma gama bem bacana, assim, bem grande de produtos. Inclusive, agora a gente fechou uma parceria com uma empresa para produto automobilístico. Legal. Então, tem uma variedade e é uma inovação. Então, com a rotomoldagem, a gente trabalha bem forte essa questão da inovação, né? É buscar, é escutar ativamente o cliente, é ver a necessidade dele, né? E desenvolver. Porque a Placim surgiu muito dessa necessidade. Primeiro, de uma visão, né, do Humberto na questão de terceirização, né? Isso há 14 anos atrás, a gente viu que aqui na região tinha muitas empresas sazonais, então que tinham uma produção muito estável e picos, né, ao longo do ano. E aí, nesses picos, eles não davam conta de produzir. Então, a gente começou a terceirizar na injeção peças para essas empresas e juntou com uma parceria comercial a questão dos laticínios, e aí entramos com essas duas frentes, né? A rotomoldagem ela veio um pouquinho depois, veio ali em 2015, né? Também de uma escuta com o cliente, de entender uma necessidade de um cliente nosso da injeção, né? Que acabava terceirizando, né? Acabava comprando essas peças rotomoldadas de Joinville ou de outras cidades, e como são peças muito grandes, o frete acabava inviabilizando muitas vezes o projeto. E aí a gente atende, então, com a rotomoldagem, por essa questão de peças grandes, um volume maior, aqui a região, né, do sul do estado, né, a região de Santa Catarina, né, aqui o nosso sul. E a injeção, então, aí não tem limite, atendemos Sim. o Brasil inteiro. Escutando um cliente, você acabou fazendo um produto que vai atender muitos clientes, né? Essa é a questão. A empresa, na verdade, a história da empresa vem da escuta do cliente, né? Da gente perceber essa dificuldade. Olha, tem empresas que não estão dando conta. Ou olha, eu entrego um produto para laticínio e eles estão com dificuldade no fornecedor de copo, né? E aí a gente entrou no mercado com esse diferencial. Então, a gente está atento ao que o mercado está necessitando, é estar atento e realmente querer escutar o cliente, querer escutar, né, ativamente para entender as oportunidades. Excelente, maravilhoso. Aqui a gente escuta mais coisas do que lá no núcleo, né? Exatamente. Com certeza. Fica conhecendo mais, né? Mais ainda, que bom. Rúbia. Bom, a Humani é uma farmácia de manipulação. Nós a atendemos e tratamos de tratamentos personalizados, tratamentos individualizados. Então, a pessoa, né, procura um médico, um nutricionista, e nós manipulamos essas formulações de forma individualizada e personalizada. Nós desenvolvemos também alguns produtos na farmácia com atendimento farmacêutico. Então, eu tenho produtos desenvolvidos para vários nichos, desde dermocosméticos, a parte esportiva, prevenção e longevidade, melhora da qualidade do sono, energia, enfim, para emagrecimento. Quero um de cada disso como tudo tu falou. Quero tudo isso. Quero tudo isso aí. No sentido aí de criar soluções, né, de saúde para as pessoas, e a gente trabalha muito com a prevenção da saúde. Então, a gente está sempre em busca de alternativas e conhecimento no sentido de trazer tratamentos mais ainda na prevenção.
nós atendemos o Brasil inteiro também, então a gente tem uma logística assim bem equipada porque cada região do país, né, tem uma individualidade, então a gente tem vários parceiros nesse sentido para poder também estar atendendo bem cada estado, né? E seria mais ou menos isso. Ficamos bem no centro ali de Criciúma, localizados no Catarina Gaidzinski. Então é isso. Trabalhamos com tratamentos personalizados. Excelente, faz vários meus. Deus também. Então, eu sou Joselane da Remax, né? Sou corretora associada à marca, né? Nós somos uma franquia imobiliária que estamos no mercado há 5 anos aqui em Criciúma. E a Remax, a gente também conta com todas as lojas espalhadas no Brasil. Então, se de repente tu tem um cliente, uma casa para vender em Florianópolis, a gente consegue atender, né? A gente direciona para lá e consegue atender. O nosso diferencial realmente é pegar o imóvel e fazer um trabalho de marketing e pulverizar essa informação. Então, a gente pensa nesse imóvel todos os dias até a venda dele. Então, é um processo diferente do mercado, né? Do mercado aberto que a gente fala. E estamos aí para inovar e ajudar a vender o imóvel de vocês, caso vocês queiram. Ou se vocês queiram comprar. Já sabe agora onde comprar. Já sabe. É só imóveis? Ou terrenos também? São imóveis, terrenos, né? Terrenos, apartamentos, casas, enfim, mercado imobiliário de uma forma geral, né? Aí tem alguns corretores que eles são mais direcionados a alguns nichos, né? Mas a gente consegue ajudar sim. Muito bom. A gente tem aqui 2 novas, né, nucleares que entraram este ano. Sim. E eu sou a mais velha, né? Assim. Tô há 15 já. Mais experiente. E a Rúbia já tá quanto, Rúbia? 4? 4 anos. 4 passa anos. rápido. Que legal. E assim, e vocês duas que são as mais novas, né? Como é que está sendo essa experiência de estar no núcleo? Eu tô gostando muito, né? A participação no núcleo, ela agrega bastante, né? Essa questão da união, do associativismo mesmo, né? A gente ter essa troca de experiência, né? Conhecer um pouco mais o negócio um do outro, tem as noites de conhecimento, agrega muito, né? A gente consegue olhar para o nosso negócio de uma forma diferente, né? E no meu caso, acaba não gerando negócios, né? Porque a gente atende B2B, são peças para outras indústrias, né? Mas, de uma forma geral, a gente ganha muito na troca de experiência de gestão, de compras, de gestão de pessoas de uma forma geral, né? Como a gente falou aqui agora há pouco, pessoas é o centro, né? E são a nossa maior dificuldade, independente da empresa, independente do negócio, né? Todas vamos ter que lidar com pessoas, todas temos um financeiro, todas temos uma contabilidade, né? Isso aí é igual para todo mundo, só o tamanho da conta que é diferente. Verdade. Mas é muito positivo e agrega bastante. Que bom. Então, eu tô gostando bastante também, porque é uma troca, né? E é uma troca de conhecimento e a gente está sempre aprendendo, né? Para mim, nova, eu tô mais aprendendo, né? Do que compartilhando, às vezes, né? Então, assim, mas é importante ver em Criciúma, né? Porque eu conhecia de rede social, mas é diferente de tu ver das pessoas falarem e você estar ali dentro, né? Diferente. E aí é muito diferente. Então, assim, a gente conhece as pessoas e são pessoas maravilhosas que querem ali realmente incentivar as outras, ajudar, né? Estão ali para se doar. Então, é diferente, né? A gente tá dentro, o olhar no do meio. voluntariado, né? Ele também transforma isso. Porque todo mundo está ali de forma voluntária, Sim. né? Querendo ajudar, querendo contribuir, querendo trocar experiência. Exatamente. E isso enriquece muito. Estar com outras mulheres eu acho bem importante. Com Eu certeza. sempre falo sobre isso.
independente de ser empresária, mas como mulher, Sim. né? Essas reuniões de terças-feiras, a gente fica... Eu tenho que ir toda terça, não posso nem faltar. Mas a gente tem vontade de estar lá, né? A gente fala assim, nossa, faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Lembra, Rubia? Aham. Porque como agora de 15 em 15, Sim. né? Parece assim, ó, passa um tempão e a gente não se vê. E o nosso grupo é muito diversificado, e eu acho que isso é o que torna mais rico, né? Independente, eu não tenho nenhuma outra empresa do meu segmento ali, mas eu acho que isso que é o enriquecedor, né? Cada uma traz uma experiência, como você falou, né? Tipo, uma organização tem vários setores, então a gente cria conexões e insights e conhecimento para poder expandir, né? Sim. É aquela coisa do de fora, né? Exatamente. Trazer algo que a gente possa agregar com o outro e também obter conhecimento, né? Às vezes, nas conversas mais informais é que surgem ali também várias alternativas. Ontem ainda a gente teve um exemplo disso, né? Teve uma nucleada ali na palestra comentando que chegou na terça-feira com um problema grande, que estava agoniada, comentou do problema e acho que foi tu mesmo, né, Foi eu que resolvi o problema dela. resolveu o problema, né? Então, Achei. Então, olha só. é sobre isso, é sobre se ajudar. Ela não né? queria sobre falar. dividir a carga. Ai, tô abafada, eu não queria falar. Assim, fala, vai que alguém consegue. Sim. E ela falou, e aí eu acabei ajudando ela. É. Mas é sobre isso, né? É Mas é sobre muito isso. importante. Gente, estamos chegando no fim do nosso episódio. Rápido. Gostaram da experiência? Foi muito bom. Sim. Acho que a gente conseguiu passar bastante recado, né? Bem interessante para as pessoas que estão assistindo. E não deixe de assistir os outros episódios, que a gente tem mais 6 episódios gravados, com assuntos diferentes e bem relevantes, que vocês vão adorar. E escutar essas mulheres, né? É sempre uma experiência muito boa. Muito obrigada, meninas. Imagina, obrigada pelo convite. Obrigada, até mais. Tchau.